Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Por Dentro da Liderança, um podcast da Escola Catalise. Aqui a gente mergulha nas histórias, nas escolhas e nos dilemas de líderes que estão transformando as suas organizações, não só com estratégia, mas também com alma. E hoje a gente abre espaço para um convidado que é referência no varejo nacional. É um líder que inspira, que conecta, que engaja e que entrega resultados consistentes, com confiança, autenticidade e visão de futuro. Hoje o nosso bate-papo é com o Alex Emigliosi. Seja bem-vindo, Alex. Olha só, fiquei até lisonjeado. Muito obrigado, estou muito feliz por estar aqui com vocês, viu? Nós também estamos. Nós também. O Alex, ele é diretor de operações do grupo ReHap, então, para tanto lojas próprias quanto franquias, mas ele tem mais de 30 anos, certo, Alex, de experiência no varejo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele, foi meu chefinho no grupo SBF, aprendi muito sobre varejo com o Alex. Ele já passou também por outras empresas, né? Por Centauro, por Vivo, enfim, muito tempo aí de varejo. E ele, além de todo esse potencial profissional que ele tem, é um ser humano espetacular. É o pai do Luiz Felipe, da Marina, do Gabriel, casado com a Adri, maravilhosa Adri, e também é pai da Hannah, né? Da sua Golden Retriever. Minha pet, que eu sou apaixonado. A Golden. Alex, eu tenho uma pergunta para você, né? Você é um líder inspirador no varejo e eu já tive a oportunidade de viajar com você para conhecer várias lojas ao redor do Brasil, nos lugares mais remotos que você possa imaginar. E eu vejo a tua influência nesses locais. Você, por onde você passou, você inspirou muita confiança no time. O time realmente abre as lojas, abre as portas, abre o coração para o Alex, né? Então, o que você faz na prática, Alex, para cultivar essa confiança que o time tem em você, mesmo à distância? Eu acho que o fato de eu ter sido forjado no chão de loja, e eu acho que tem um ponto que é muito importante, é não esquecer das suas origens, né? Eu brinco que eu estou como diretor, mas eu sou vendedor de coração até hoje. E não esquecer das nossas origens é fundamental para você entender quem está lá no campo, né? Para que você entenda o quanto o respeito a eles, ele é importante. Eu tenho 3 premissas que são fundamentais na relação de liderança, time, né? De líder e liderado, que passa por confiança, como você trouxe agora há pouco, que tem muito da empatia, e principalmente o servir. E o servir de verdade, de forma genuína. Eu, visitando lojas por todo o Brasil, que é algo que eu acredito que para quem está no varejo e é de operações, o chão de loja é o templo sagrado do varejo, né? É lá onde as coisas acontecem. Então, essa demonstração de respeito, de quando você chega lá no habitat deles, e você poder olhar nos olhos deles de verdade, de coração, entender o seu momento, conhecer a sua história, ter ciência do propósito dele, faz com que eles tenham vontade de te conhecer, vontade de estar conversando com você. Porque muitas vezes, e ao longo dessa minha jornada de mais de 30 anos no varejo, eu vi por muitas vezes colaboradores que eram vistos como uma arara, como um equipamento da loja. E cuidar dessas pessoas tem um valor fantástico. Muito legal. Eu sou apaixonada por essa questão de confiança, te ouvir falando isso e sabendo que é muito verdade, porque a Tá sempre traz exemplos de você. Teve numa ocasião que ela trouxe, falei, gente, que fala boa, podia ter sido minha, né? Mas não foi. Fiquei curioso. Depois a gente vai lembrar dessa fala. Ela sempre traz alguns exemplos muito legais. E é isso, esse senso de servir e de cuidado genuíno com o ser humano. Não porque você quer que a loja venda mais, porque sim, faz parte, precisa vender, mas porque você se interessa por aquele ser humano. E aí, pensando nisso, pensando que a cultura, né, é formada por pessoas com as suas particularidades, com as suas potências, mas também com as suas dificuldades, como que você faz com que a cultura reverbere em toda a organização, incluindo o pessoal de loja? Pri,
eu acho que tem alguns pilares que permeiam muito essa relação de conexão e principalmente de cultura. A importância de você se conectar com o time de forma genuína e de você encontrar ângulos que eles se conectem com o propósito da empresa, isso passa muito da forma que você lida com os objetivos e como que eles se sentem parte de tudo isso. E eu gosto muito de lembrar uma passagem que eu tive quando eu morava em Curitiba. Eu liderava as operações do sul do Brasil, da Centauro, e um dia à noite, assistindo TV, eu vi uma matéria que aquilo mudou a forma de eu enxergar cultura e principalmente na relação com o time. Pesquisadores franceses e ingleses estavam no Rio de Janeiro, nos barracões de escolas de samba, tentando compreender por que as pessoas eram tão engajadas ao propósito da sua bandeira, da sua escola, né? Partindo do princípio que elas não recebiam nada por aquilo. E eles queriam entender um pouco desses pilares de engajamento que movia o time a uma cultura tão forte, né? E aí, acho que um dos primeiros pilares que eles trouxeram foi o senso de pertencer. Eles viam lá naquele movimento dentro dos barracões, nas escolas de samba, desde o menino que era o que eles chamam, né, que é o foguetinho, o traficante, a musa da novela das 8, né? O destaque, o cantor de pagode, o jogador de futebol, o morador da comunidade. Como que todos ali convivem dentro do mesmo espaço com amor tão grande por uma bandeira, né? E aquilo fez muito sentido, o senso de pertencer, né? De você ter pessoas com status diferentes, né? Com cenários diferentes de vida, envolvidos por um único propósito. Quando você pega o outro pilar, que é o senso de execução, o envolvimento com papéis e responsabilidades, com tamanha disciplina, com tamanha dedicação, que muitas vezes não se vê nas empresas você remunerando o profissional. E ali, às terças e quintas, os ensaios da bateria, o quanto eles são, né, regrados com as atividades que eles precisavam realizar, para que eles pudessem ter uma referência muito forte, porque se responsabilizavam por aquela parte da escola para garantir uma nota 10. Né? E aí você tem um orgulho de pertencer, né? Que é o outro pilar, que é por que eles se sentem tão parte disso? Por que eles se orgulham tanto, que choram, né? Por que até mesmo quando a escola de samba, o barracão pega fogo, eles vão na casa deles, pegam coisas deles, tiram dinheiro do bolso e coloca de pé novamente a escola. A história de você trabalhar tanto, se doar tanto por algo que você vai fazer por 1 hora apenas, na hora que você vai passar ali pela passarela, que aquele portão fecha e você vê tamanha alegria, orgulho de pertencer àquela escola. E mesmo que ela não seja a primeira colocada, o amor, a sua comunidade, a sua bandeira. Esses 3 pilares, senso de pertencer, senso de execução e o orgulho de pertencer, transforma uma empresa, né? Ali no caso uma escola de samba, com uma cultura muito forte, né? Detalhes, e eles não são remunerados por aquilo. E acho que ali foi um momento importante que eu comecei, inclusive, construir isso. Eu falei, poxa, isso tem muito a ver com varejo, isso tem muito a ver com loja. Como é que eu permeio, como é que eu consigo permear isso no varejo, no nosso negócio? E acho que foi um exemplo importante de garantir que o engajamento, através desses 3 pilares, eu tivesse condições de permear isso. E aí eu lembro claramente que na Centauro a gente acabou criando as bandeiras. A primeira bandeira lá foi o Furacão Sul, quando eu estava no sul do Brasil. E aí depois isso foi levado para todo o Brasil.
E eu acho que a gente ali construiu algo muito forte. Uhum. Isso tem a ver com cultura. Eu quis te contar a história, muito mais do que trazer um monte de outras palavras, informações. Contar essa história é falar sobre cultura forte no varejo. Perfeito. Que começa lá no chão de loja. Adorei. Não, perfeito, porque cultura é muito mais do que o que está escrito na parede. Né? É isso aí. Cultura de uma empresa, de uma organização ou de uma escola de samba, ela vai além, né, dos comportamentos específicos. Tem lá o comportamento da liderança, o comportamento do colaborador individual, mas ela é feita de pequenas ações consistentes que são repetidas no dia a dia, sobre o que você tolera, sobre o que você não tolera, de rituais para reforçar essa cultura, né? Mas já que eu falei de um ponto, né, sobre tolerância, Alex, que comportamento que você não tolera? Assim, que tipo de comportamento que você considera assim corrosivo para a cultura de um time? Thaís, eu acho que a falta de respeito. Para quem conhece, né, do varejo, muitos dos profissionais que lá estão, quando a gente pega histórias de pessoas que falam, né, de quem trabalha no varejo, existe um preconceito velado ali. E muitas vezes nós somos chamados de loucos, né? Até aí não tem problema. Até porque quem é do varejo é apaixonado pelo que faz. Se você conversar com essas pessoas, os olhos delas brilham. Porém, acho que o que me chama atenção é principalmente quando as pessoas subestimam quem está lá. Seja uma liderança, seja um profissional de vendas, o vendedor, seja o estoquista, seja o colaborador que está fazendo uma reposição, o nosso atendente. Desrespeitá-los é algo que eu entendo que não é positivo. Eu acho que todas as pessoas têm o direito e a oportunidade de se transformarem, de buscarem a sua melhor versão. Eu conheço muitos profissionais que começaram como estoquistas e se tornaram diretores, até CEOs. O que muitas vezes esses meninos, essas pessoas que estão iniciando a sua jornada precisam é de oportunidades, de bons feedbacks, de um plano de desenvolvimento. E principalmente, eu tive a sorte, como eu trouxe a vocês, que eu nasci no chão de loja e eu tenho muito orgulho disso, enquanto muitos líderes me olharam depressa demais, eu tive alguns líderes que me olharam devagar, que me deram oportunidades, que me ensinaram da melhor forma possível, que encontraram alternativas para fazer eu acreditar até mesmo em habilidades e competências que eu não tinha e que nem imaginava que eu poderia desenvolver. Então, acho que esse é o ponto que mais me chama atenção e que por onde eu tenho passado, eu tenho garantido que isso não aconteça. É entender que o potencial humano é ilimitado, né? Eu acho que o que tira a gente do sério é quando você encontra uma pessoa que está numa posição inferior à sua, profissionalmente falando, e você não acredita que ela possa crescer, né? Mas o potencial humano é ilimitado, o conhecimento é igual músculo. Quanto mais você treina, mais você aprende. E tá aí, pessoas que são grandiosas hoje mostrando isso. Engraçado que eu me lembro de uma pesquisa que fizeram do efeito Pigmalião, que, resumindo, né, falaram para professores de uma universidade que um público, um grupo de estudantes ali tinha muito potencial, que eram muito bons, que tinham um baita futuro pela frente. E aí um outro grupo que, na verdade, eram pessoas problemáticas, estudantes problemáticos, que não davam atenção para a aula. O que aconteceu? Esses professores, com essa lista, começaram a tratar esse grupo de potenciais com diferença, né? Começaram a trazer ali para eles situações, acreditavam no potencial. E aí o que aconteceu no final do ano? Super se destacaram. Olha isso, que legal. E com os outros, com os que tinham baixo potencial? Puxa, tratavam ali de qualquer forma, porque não acreditavam neles, e aí eles começaram a cada vez piorar. Qual que é o grande ponto aqui? Não existia nenhuma avaliação prévia. Eles simplesmente pegaram aleatoriamente, dividiram os grupos
E aí fizeram esse estudo. Então, que mostra o quê? Que quando a gente acredita em alguém, essa crença traz a nossa melhor versão de líder para as pessoas. E aí a contrapartida. Então, é isso que você trouxe, né? Puxa, confiaram em mim, às vezes, coisas que eu nem sabia. Eu adorei, assim, sabe? Quando você fica até arrepiada. Líderes que olharam para mim devagar. Com calma. Com calma, dando tempo, dando espaço para você poder florescer. Então, isso é muito lindo. A essência de quem trabalha no varejo, que lida com metas, com resultados, muitas vezes as pessoas esquecem disso, né? O olhar para uma pessoa fica muito voltado a resultados. E não deveria ser só isso, né? Então, eu acho que esse movimento de cuidar de verdade, de forma genuína, é o grande papel do líder. Formar pessoas, dar oportunidades. O resultado é consequência. Pode parecer, né, que a gente está falando coisa aqui de como abraçar a árvore, mas não é isso. É realmente verdade. Invista nas pessoas e você ficará surpreendido. Isso. Não é ambíguo, né? Investir no resultado ou na pessoa. Não, é investir na pessoa para ela trazer o melhor resultado. Aí. O resultado vem através das pessoas. E aí, pensando assim, você... Eu tenho pouca interação, é só do que a Tá sempre traz realmente, né? Então, assim, me parece um líder ela é generosa, super inspirador. Viu? Também é verdade, porque ela também fala bem de mim. Inclusive, telespectadores, estou aqui com 2 ex-líderes meus, né? Eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou uma boa subordinada, viu? No futuro ela pode sentar aqui também, né? Inclusive, exato. Ou vocês me entrevistam, como ser uma boa funcionária, aí, ó. Como ser sócia da sua chefe. Temos vários episódios que a gente pode gravar. Pronto, fugimos da pauta, mas é isso, né, cara? Vamos lá. Mas o ponto é que, por ser um ser humano de muita luz, para você, meio caminho da liderança tá caminhado, na minha opinião. Porque liderança, para mim, é muito sobre conexão, sobre estabelecer essa relação genuína de fato. Mas eu imagino que você tenha cometido erros enquanto líder. Você podia contar para a gente um pouco desses bastidores? E acho que esse é um processo maravilhoso, né? A capacidade que nós temos de, o tempo todo, estarmos se reavaliando, né? Como é que você costumava falar? Aprender, desaprender. Flexibilidade cognitiva, a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Eu tenho uma característica que eu me cobro muito, assim, e o tempo todo eu estou refletindo sobre como fazer melhor, como buscar a minha melhor versão. Esse inconformismo toma conta, assim, da minha essência, principalmente que eu tenho como propósito, sabe? E eu acho que tem 2 situações que foram transformadoras, assim, como líder. Primeiro, eu vou dar o crédito para o Totti, né? Que ele me ensinou sobre liderança situacional, né? Que fala muito sobre o Q1, Q2, Q3, Q4. A gente adora. Que eu amo isso. E acho que aqui eu tenho um sentimento, depois que eu aprendi sobre isso, sabe aquela angústia que você tem de falar, meu Deus, por quê? Porque por tanto tempo eu agi de forma errônea com os meus liderados, por não conhecer na prática a liderança situacional. Bom, então eu quero contar uma história que ilustra muito bem essa relação com a liderança situacional. Um pai com 2 filhos, sendo o mais velho, que já tinha sua bicicleta e que dominava muito bem isso e vivia andando com os amigos, e um filho mais novo que o sonho dele era ter uma bicicleta. E ele não tinha uma bicicleta. Até que, um dia, quem chega pela porta com uma bicicleta nova? O pai, com uma bicicleta linda para o seu filho caçula. O filho, todo feliz, todo animado, motivado, beijou a bicicleta, abraçou a bicicleta. Aquilo para ele era como se fosse um sonho realizado. Naturalmente, vocês conhecem criança, né? Ele já queria sair andando de bicicleta, né? Motivado como ele estava, mas sem nenhum preparo. E aí o pai, né, muito cuidadoso, muito zeloso, falou, filho, olha só, sábado o papai está de folga e eu vou levar você no parque para te ensinar a dirigir, para te ensinar a pilotar a sua bike.
tenha paciência. O menino foi dormir, você imagina, né, Pri? Levou a bicicleta pro quarto dele. Dormiu abraçado com a bicicleta. De manhã, o pai foi trabalhar, a mãe estava lá lavando louça, fazendo alguma atividade da casa. Ele pega a bicicleta. Imagina, criança empolgada, motivada, e vai tentar andar com a bicicleta no quintal. O que acontece? Ele cai, se machuca, bate o braço, o selim entorta. Quando vê essa criança fazendo um berreiro, gritando, chorando muito, a mãe vem correndo e fala, filho do céu, o que aconteceu? Mãe, não quero mais essa bicicleta, eu sou um fracassado, eu não sei andar de bicicleta. Olha, fala pro meu pai dar essa bicicleta. Sai correndo, vai pro quarto dele, bate a porta e fica chorando. À noite, o pai chega, a mãe conta toda a história e o pai vai até o quarto, né? E o pai fala, filho, o que aconteceu? Pai, eu não quero mais a bicicleta, eu sou um fracassado, eu não sei andar, vende essa bicicleta. E o pai, muito generoso, acolhedor, fala, filho, o papai não tinha falado que eu ia te levar no parque para ensinar você a andar? Por que você foi fazer isso, né? Mas olha só, eu quero que você confie em mim. Me dê um voto de confiança. Sábado eu vou te ajudar e você vai voltar a aprender. Ele ainda um pouco inseguro, mas confiante nas palavras do pai. No sábado pela manhã eles foram para o parque. O pai pôs rodinha, mas ainda assim ele totalmente seguro pediu para que o pai segurasse no selim ali no banco, né? E acompanhasse ele. Quando ele menos percebeu de tudo que estava acontecendo, o pai já tinha tirado a mão do banco e ele estava andando apenas com as rodinhas. Mais um pouco, o pai falou para ele assim, filho, eu sinto que você está indo bem. Vamos tirar as rodinhas? Ele ainda inseguro, com medo, pediu para não tirar. Mas ainda assim, o pai conseguiu levá-lo a essa situação e ele passou a andar, né? E, notoriamente, o pai segurando ali no banco. Quando menos se espera, ele estava andando sem o pai estar com a mão. Quantos de nós não vivemos isso com nossos filhos, né? E ele feliz. Só que no momento que ele percebe que o pai não estava ali com a mão no banco, ele põe os pés no chão, inseguro e fala, pai, cadê você? E o pai falou, calma, você já sabe andar. Vem até a mim. Olha como você já consegue. Ele fez esses primeiros movimentos e o pai começou a desafiá-lo. Mesmo ele inseguro, e falou assim, olha, agora dá uma volta naquela árvore sem colocar os pés no chão. Quando se viu, ele já estava andando pelo parque, sem rodinha, sem o pai perto, e já tinha aprendido a andar. Perceba que dentro dessas etapas, desse fluxo, você tem todo um processo de aprendizado. No primeiro momento, a hora que ele recebe essa bike, ele estava extremamente motivado, mas ele tinha baixo preparo. Ele não sabia andar, ele só estava empolgado, motivado. Pensa que numa empresa, liderança situacional, quantos novos colaboradores não saem de casas felizes com seus uniformes, contentes que contou para a família inteira e para todos que era o primeiro emprego, que ele vai começar no primeiro dia lá do trabalho, que ele está extremamente empolgado, feliz. E esse colaborador, muitas vezes, sem treinamento, sem devido acompanhamento, sem o acolhimento de alguém com mais expertise naquelas atividades, coloca ele para realizar atividades que ele desconhece. É o cair da bicicleta. Aqui, no segundo momento, onde ele descobre que ele não tem preparo, aquela motivação foi embora. Agora ele não está mais motivado, né? Inclusive, ele está se sentindo inseguro. Aqui é um momento que é quando ele vai para o quarto, que ele está triste, que ele quer desistir de tudo. Quantos colaboradores, Thaís, a gente perde ao longo da jornada dos primeiros 30, 60, 90 dias, porque eles ficaram inseguros, acabou a motivação, e eles pedem demissão porque não houve um devido acolhimento ali, em relação ao seu trabalho, às suas atividades, e ele está muito perto de desistir. O movimento do pai, na importância, né, do aconselhamento do pai, tentar trazer ele para o jogo, voltar a ganhar confiança, pegar na sua mão, fazer junto com ele, ensinar o caminho, volta a trazer a ele uma confiança, mesmo ele estando inseguro, tá certo? Quantos dos nossos colaboradores hoje vêm
300 vezes falar, vê se tá certo, olha isso aqui para mim, corrige aqui, você acha que tá bom? Eu mando. É porque ele ainda tá inseguro. Ele já sabe, mas ele ainda tá inseguro. Ele precisa de uma diretividade ou de uma validação positiva. E o momento que ele começa a andar por todo o parque com bastante confiança é aquele momento que ele já domina a atividade, que ele faz aquilo. A importância do pai de falar, vai lá, faz. Eu acredito em você. Eu gosto de... né, o aprendizado que eu tive aqui com liderança situacional com o Totti e que isso foi transformador, Pri, são essas etapas. Né? A primeira etapa, que eles chamam de Q1, né? Que é ele não sabe que não sabe. Que ele está motivado, mas baixo preparo. O Q2, ele sabe que não sabe. Baixo preparo e agora ele está desmotivado. O Q3, ele não sabe que sabe. Ele está inseguro, mas ele já sabe realizar a atividade. E o Q4, ele sabe que sabe. Agora ele está pronto, inclusive, para realizar as atividades sozinhas e, inclusive, se tornar padrinho de alguém que desconhece aquilo. Uhum. A liderança situacional, acho que foi um dos maiores presentes que eu recebi, mas como você me perguntou, erros que você já cometeu na sua carreira, a partir do momento que você aprende sobre isso, você fala, quantos colaboradores eu tratei como Q4 e eles eram Q1? Quantos colaboradores eram Q2, estavam num momento de insegurança, querendo desistir? E o meu olhar, por desconhecimento, não foi de acolhimento no papel desse pai. Porque às vezes a gente contrata uma pessoa ou promove alguém para uma posição nova e pode ser uma pessoa extremamente sênior, mas é novidade, né? É uma posição nova, é uma empresa nova, precisa aprender sobre como a empresa funciona, sobre qual é esse meu novo papel, como é que é a equipe que eu vou liderar, como é que é o novo líder que eu vou ter. Você não pode pressupor que só porque uma pessoa é sênior, que ela vai chegar jogando já. E eu acho que isso parte também um pouco do que vocês me perguntaram no início, sobre cultura, né? Porque se você permeia essa cultura de acolhimento, usando o método da liderança situacional, você começa a mover isso por toda a companhia. E você passa a ter um time muito mais forte, porque é uma cultura de acolhimento. Sim. Assim, ó, eu tive experiências assim de regionais ou lojas que eu vi o turnover muito alto, né? Isso é batata, assim. Você pegar uma loja com turnover muito alto, até 3 meses, com, né, alto índice de pedido de demissão, com certeza não estão cuidando bem dos Q1s. E eu queria registrar mais uma situação que eu acho que foi um grande aprendizado. Que isso tem muito sobre como montar times, né? É muito importante que você tenha pessoas que sejam melhores e diferentes que você. Aqui tem um outro valor que eu acredito muito, né? A diversidade de pessoas traz pontos de vista diferentes para a resolução de um problema que jamais um grupo homogêneo teria. Uhum. Né? Então, esse exercício de construção de time, de você ter pessoas melhores que você, a gente vem, né, de uma cultura que permeia não só o varejo, mas todo mundo corporativo, do medo de você ter pessoas melhores que você ou com competências diferentes. E é totalmente o contrário, né? E eu gosto muito de uma passagem do livro Grandes Decisões sobre Pessoas, que fala sobre o peixe e o esquilo. Acho que a Thaís já conhece essa história. Ela ouviu, né, Thaís, por muito tempo. E eu acho que aqui também tem um grande aprendizado, Priscila, que é assim, se você pedir para um peixe subir numa árvore, ele terá esforços, mas ele não será hábil para aquela atividade. E não quer dizer que o peixe é um fracassado. Uhum. E existem muitos líderes que forçam ainda que o peixe suba numa árvore. E ficam, inclusive, comparando, né? Poxa, mas ó, tem um outro aqui que consegue. Tá subindo rápido. Né? Porém, se você pedir para um esquilo subir numa árvore,
ele terá muito mais velocidade, ele terá muito mais perspicácia, ele terá muito mais condições e competências para realizar aquilo. Nós, como líderes, deveríamos, no momento que a gente for escolher, quando nós estivermos escolhendo as pessoas, a gente não deveria tão somente escolher, mas saber exatamente qual o papel e a responsabilidade daquilo que é o melhor. Eu tenho uma história que ilustra muito isso. Eu vi esses dias um vídeo que eu achei muito interessante. Um treinador, um pai, treinador de futebol, ele põe as pessoas para baterem pênalti e ele tem gêmeas, né? A primeira menina vai bater, ela parece o Cristiano Ronaldo, assim. Parece a Marta da seleção brasileira feminina. Ela bate com tanta classe que a bola vai no ângulo. Uau. Gente, você fala, meu Deus do céu, essa daí nasceu jogadora de futebol. E a outra filha dele vem para bater o mesmo pênalti no mesmo lugar e ela bate, a hora que ela chuta a bola, primeiro que ela vem de forma toda desengonçada, a hora que ela chuta a bola vai lá no escanteio e vai fraca e nem chega. Só que tem um detalhe. Quando ela volta, ela mais parece uma ginasta, sabe? Dando estrelas, saltos maravilhosos, mais parecia a Rebeca de Andrade. A mensagem que eu quero trazer aqui é assim, como é que a gente garante como líder, né, sem antes desmerecer, comparar ou fazer com que boa parte do nosso time se sinta fracassado? Como é que eu, como líder, encontro a melhor forma, né? Onde estão as competências e habilidades e eu consigo alocá-lo no lugar certo? E eu, principalmente, ajudo esse profissional a desenvolver habilidades e competências que talvez ele nem saiba que ele tem. Perfeito. Maravilhoso. Uma aula de liderança e de olhar para o ser... De novo, olhar para o ser humano, entender o que faz bem, qual é a potência. Porque é muito mais fácil para o líder falar assim, não, isso aqui não é meu papel, não. Isso aqui é papel de RH. É isso aí. Puxa, e se não está entregando resultado, troca. Mas não é sobre entregar resultado? Então, vamos lá, vamos desligar e vamos trazer alguém do mercado mais capacitado. Mas, de repente, aquela pessoa realmente é uma pedra bruta que precisa ser lapidada. E que merece, né? Não pela empresa, mas pelo ser humano que merece essa oportunidade, né? Eu gosto muito disso que você trouxe, né? As pessoas muitas vezes terceirizam, né? O RH contratou mal, a atendente que nos ajudou aqui, a analista, não foi feliz nos candidatos que ela trouxe. Não vou te promover porque o RH não deixa. Por mim... Por mim, você tá pronto. A clássica. Eu acho que tem algumas coisas, né, que a gente aprende com os nossos líderes. A gente aprende o tempo todo, né? E o Thiago Rebelo, eles têm uma coisa que ele nos ensina que é fantástico também, é um grande aprendizado, é sobre escolher o time, né? Ele fala que um líder tem quatro tarefas apenas que ele precisa fazer para ele ser um bom líder, né? Que é escolher bem o time, né? E acho que isso é uma tarefa que você não pode endereçar. Quem monta o seu time? É você. Você escolhe as pessoas. Quantas vezes a gente vê lideranças delargando isso, seja para o RH ou para outras pessoas? Você imagina o Bernardinho, Thaís, fazendo, né, a convocação da seleção que foi campeã por várias vezes nas Olimpíadas, ele delargando essa atividade. É papel fundamental do líder escolher bem as pessoas. Ele escolhe o seu time. E o varejo tem uma coisa muito bacana. No varejo, você não abre cabeça de ninguém, nem faz cirurgia, e você não constrói foguete para a NASA. Então, para nós, tem uma vantagem que é você escolher pessoas que queiram muito, que tenham capacidade de aprendizado e que estejam disponíveis. Porque depois, qual é o outro grande papel do líder? Treinar as pessoas. Eu escolho bem o time, depois eu treino as pessoas. Elas precisam saber papéis e responsabilidades, o que elas precisam fazer, como elas devem fazer aquilo, até por muito que nós acabamos de falar aqui de um Q2, né? Depois, o terceiro passo é acompanhar. Como é que eu gerencio se ela aprendeu acompanhando, de forma genuína?
Eu garanto se aquilo que foi combinado está sendo realizado com a qualidade que foi desenhado, planejado e dentro dos resultados que são esperados. E por último, o feedback. Se eu estou percebendo que não está saindo como deveria, qual deveria ser meu papel como líder? Dar feedback de forma genuína e específica. E quando o Thiago traz essa questão dos 4 pontos, né, das 4 principais tarefas de um líder, eu acho isso fantástico. As 4 principais tarefas do líder são, então? Escolher o time, treinar o time, acompanhar o time e dar feedback. Perfeito. Olha só, esses são as principais tarefas de um líder. A partir do momento que, se ele fizer isso de forma genuína e ele garantir isso, a probabilidade do êxito é muito grande. E aí, talvez, né, a pergunta seja, poxa, mas e aqueles que não forem bem? Que eu já dei um monte de feedback e ele não melhora. Volta ao ciclo. Se você deu de forma que você está se sentindo bem, que você cumpriu exatamente o que esperava de treiná-lo, de acompanhá-lo e dar feedback a ele, se isso já aconteceu muitas vezes, qual deveria ser seu próximo passo? Escolhe o time de novo. Mas que faz parte também, né? Que faz parte. É a substituição. Porque uma coisa que está clara, as pessoas, uma coisa que é muito clara, as pessoas ou elas não fazem porque elas não sabem ou porque elas não querem. Mas eu posso afirmar para vocês, 85% é porque não sabem. É porque não foram acolhidas. Elas não foram cuidadas. Ela não recebeu o treinamento adequado. Ela não está engajada lá nos pilares do senso de pertencer, do senso de execução, do orgulho de pertencer. E aí, eu acho que a principal mensagem está aqui. Aí percebe, olha que rico isso, gente. Como você pensa dessa forma, que 85% das pessoas não sabem e não querem, então você vai o quê? Você vai cuidar, você vai preparar, você vai treinar, você vai fazer essas 4 tarefas com excelência. Agora, o que a gente vê muito são líderes que acreditam na estatística reversa, que 85% das pessoas não querem fazer, que tem má vontade. Essa é a crença super limitante, que aí dispara um comportamento de liderança que delarga, que, né, ou fica microgerenciando porque não confia, então quero saber o que a pessoa está fazendo, vou controlar o horário de almoço, vou controlar... Ou delarga ou larga, ou, né? Não tem um meio ou termo. Fica lá olhando se a pessoa se conectou no Teams ou não se conectou, e aí fica esse líder que não desenvolve. Né? Então, assim, o poder da crença, do mindset, como isso reflete nas ações do dia a dia. Uma coisa que a gente falou aqui, até pegando gancho, Pri, é que é importante também que os líderes venham até o RH e falam, RH, esse programa que você desenvolveu não está dando certo. Ali, porque eu tenho um colaborador do outro lado do Brasil, ou é um programa global, e aqui, onde eu estou no Brasil, é uma outra cultura, não funciona. Então, esse reverso também faz parte, né, do líder olhar para o time e ver, dentro do leque de desenvolvimento que a empresa proporciona, onde é que o funcionário dele se encaixa? Acho que faz total sentido isso. Eu queria só trazer mais uma contribuição, quando a gente fala os 4 papéis do líder, mas eu queria citar uma coisa muito importante dentro dessas etapas aqui. Quando a gente fala de feedback, primeiro que ele precisa ser genuíno, né? Não pode ser só um protocolo que, olha, eu dei o feedback e vou fazer a anotação aqui, que nem o RH pede para eu lançar o feedback, porque eu estou seguindo mais um protocolo que é pedido do que propriamente eu estou tentando resgatar ou desenvolver aquela pessoa. E eu gosto muito quando eu falo de feedback, eu gosto muito de um direcionamento que é, o feedback ele precisa ser com coragem e consideração. Ah, a gente ama isso. Sabe por quê?
A gente sabe que a doença do século agora, ela vem, doenças que vêm, né? Crise de ansiedade, a gente sabe de burnout, a gente sabe de depressão. E esse cuidado com as pessoas hoje, a gente sabe que tem impactado muitas empresas e muitos colaboradores. Quando eu falo feedback com coragem e consideração, é porque você tem que ter coragem de falar. Tem muitas pessoas que falam, essa pessoa não me ouve, eu não me sinto confortável de falar. Você tem que ter coragem de falar sobre assuntos difíceis. Você criar o conforto, né? Se é desconfortável, então crie um conforto para poder Crie um falar. Conforto. Porque lembre-se que quando você tomou a decisão de ser um líder, uma das tuas principais premissas é cuidar das pessoas, é desenvolver as pessoas. E tem muita coisa que as pessoas desconhecem. Quantos já não foram dar um feedback em alguém, numa conversa dura, numa conversa difícil, e ao final a pessoa se emocionar e falar assim, poxa, nunca ninguém me falou isso. Poxa, eu estou há tantos anos nessa empresa, nunca ninguém sentou comigo, olhou nos meus olhos e falou dessa forma. E o principal, com consideração. As pessoas muitas vezes entendem que pelo cargo, ou porque, poxa, eu vou falar mesmo, porque não importa se ela vai gostar ou não. É com consideração. É com coragem de ser específico e falar sobre o problema, sobre o fato, não é sobre a pessoa, mas o fato e os impactos que ela causa, e com consideração, sendo generoso, de levar aquilo da melhor forma possível, para que a pessoa compreenda que você está ali muito mais pela tua intenção de ajudá-la e não de julgá-la, porque ela pode sair melhor. E quantas situações, quando você exerce isso, você guarda no coração dessas pessoas uma gratidão eterna, de saber que ela olhou para um ponto oculto seu, que ela não foi capaz de enxergar, que nunca ninguém teve a coragem de falar com ela, agora você trouxe da forma mais genuína, generosa possível, o quanto você vai marcar aquela pessoa. E você gosta de receber elogios? Eu adoro. Você gosta de receber elogios? Gosto também. Mas olha a importância do feedback e como muitas vezes um líder, no momento que ele está construindo confiança com o time, ele deveria levar para o time a importância que nem sempre receber um elogio é a melhor forma de eu te ajudar. Sim. Tem uma história, né, de um palestrante que estava com um amigo, né, no camarim. Era a primeira palestra dele para mais de 1000 pessoas. Ele estava num ambiente gigante, maravilhoso. Seria uma palestra a maior que ele já tinha feito. E minutos antes dele entrar no palco, você sabe, né, Pri? Geralmente nesses camarins tem aqueles lanches de metro, tem água, tem ali, né, uma série de coisas. E ele, minutos antes, ele tinha comido um daqueles lanches. O que ele não percebeu que veio um alface gigante no dente dele. E no momento que ele terminou de comer, que ele se limpou, tal, a moça abriu a porta e falou assim, o staff, né, falou, olha, em um minuto, você no palco. Ele fechou a porta, rapidamente ele deu uma arrumada assim, parou de frente para o amigo dele, falou assim, e aí, como é que eu estou? A hora que ele deu um sorriso, o amigo dele viu aquele alface gigante no dente dele e falou, cara, você tá ótimo, você vai arrebentar, vai lá, arrebenta. Você tá lindo, é o seu dia. A moça entra, chama ele vai pro palco. E a hora, telões, né, para todo lado, a câmera dá um zoom, ele começa a se apresentar. O alface no dente dele. E aí ele percebe assim, poxa, acho que o pessoal tá gostando da minha palestra, que eles estão comentando um com o outro, tá todo mundo dando risada, parece que eles estão felizes e tal. No primeiro intervalo, né? Aquilo já virou meme, né? As pessoas já mandando no grupo de WhatsApp de todo mundo foto dele com um alface desse tamanho. Primeiro intervalo, a staff vira para ele e fala assim, corre no banheiro e tira que você tá com um alface enorme no meio dos seus dentes. Ele, em pânico, mal, vai pra lá, vê, tira. A hora que ele encontra o amigo dele, qual que é a primeira reação? Por que você não me avisou? Cara do céu, por que você não me falou? Eu parei na sua frente. Ele falou, cara, eu até vi, mas eu não tive coragem de te falar, porque você estava tão bem, faltava tão pouco tempo para você entrar no palco, que naquele momento eu queria te motivar, eu queria apenas te elogiar. A mensagem dessa história é que nem sempre
você elogiar o seu colaborador, os seus liderados, é a melhor forma de você dar feedback. Nem sempre motivá-los com elogios é a melhor forma que você pode desenvolvê-los. Por isso a importância de ter coragem e consideração. Magnífico. Quer trabalhar na Catalyse? Já estou trabalhando aqui com vocês. Muito bom contar essas histórias aqui para vocês. E sabe que feedback é sempre um tema. Assim, há anos a gente faz desenvolvimento de liderança e sempre é a questão do feedback. Quando a gente pensa sobre essa cena que você trouxe pra gente, parece tão simples, né? Falar da alface. E aí a gente usa um pouco desse exemplo, que aí, se você tem coragem e consideração, você vai chamar de cantinho e vai falar, olha, tem uma alfacinha, e tá tudo bem, a pessoa não vai ficar, ela pode ficar um pouquinho constrangida, mas é melhor ficar constrangida com uma pessoa do que com uma multidão, certo? Pois é. Mas aí tem as nuances, né? Tem aquele que no meio de todo mundo vira e fala, você tá com alface aqui. Que é péssimo também. Ou na sua frente falar, você tá ótimo. E aí, por trás, você fala assim, viu que o Alex tá com alface no dente? Nossa, né? Não escovou o dente até agora. Então, a gente vai tendo... Faz figurinha, né, dele com alface no dente. Isso, figurinha. E é o que a gente mais vê no mundo corporativo. Porque as pessoas, elas não... Ou elas têm muita consideração, ou elas têm muita coragem, mas alta coragem e alta consideração é o que a gente menos vê. É isso aí. E quando a gente fala de uma relação de confiança e de conexão com o time, passa por esses pequenos gestos de grande impacto, né? Para quem já assistiu aquele vídeo do Simon Sinek, né, que ele conversa sobre quando você passou a amar sua esposa. Vocês já devem ter visto esse vídeo, Nossa, né? Que ele fala... Já viu vários, Esse eu não tô lembrando também, vou anotar aqui para eu ver. Que ele tá fazendo com coisa, ele fala assim, quando é que você descobriu que você passou a amar sua esposa? Foi num evento, foi numa viagem, e não é sobre isso. A relação de confiança líder-liderado, ela nasce em pequenos gestos de grande impacto e que você faz constantemente. Pensa na relação do pai e da mãe com seus filhos. Porque que até mesmo pais mais duros, mais exigentes com seus filhos, os filhos até recebem ali, né, um puxão de orelha, uma chamada um pouco mais forte, mas o amor permanece, porque os filhos entendem as intenções. Eles sabem que o gesto é de amor, é de uma correção. Construir essa relação no dia a dia passa por isso. Como que você constrói gestos, pequenos gestos diários, na tua relação com o teu colaborador, que todas as vezes que, por mais que você seja duro, ao final, isso acontece com filhos também, o sentimento dele é assim, poxa, eu tô muito mal que eu decepcionei minha mãe. Pô, eu tô muito mal porque eu decepcionei meu pai. Quando você, como pai, como mãe, como líder, consegue ter essa reciprocidade, seja dos seus filhos, seja do seu time, você está exercendo liderança por amor. Porque as pessoas confiam não no que você está falando, fazendo, mas nas suas intenções. Eu vi um vídeo, inclusive já que a gente citou ele aqui, do Bernardinho, né? Que ele fala sobre o bom líder, que você pode questionar a forma como ele fez alguma coisa, mas jamais a intenção por trás disso. É isso. É isso. E isso é muito forte. Eu acredito muito nessa relação, né, de diálogo, das pessoas compreenderem. Tanto é que eu, em alguns momentos, com meus filhos e com meu time, eu falo isso para eles. Falo assim, olha, você pode até ficar chateado comigo, mas não me peça para que eu traga a você tudo aquilo que eu acredito que você possa ser melhor. Não me peça isso. Eu acredito muito nisso. Olha, eu ficaria horas conversando com o Alex. Eu faria, ao invés de um podcast, que tá uma série da Netflix. Nossa, né? Adoro a ideia. Alex, ficaria horas conversando com você. Queria muito te agradecer. Muita sabedoria, né? Assim, que flui de um jeito leve. Impressionante. Gostoso. Não vejo a hora desse episódio ir pro ar. Alex, uma última pergunta. Pergunta de $1 milhão.
Para uma pessoa que está começando hoje, enquanto líder, qual a dica que você daria? Adorei sua pergunta. Queria muito que alguém tivesse dito isso para mim lá atrás, quando eu comecei. Mas ao longo da minha jornada, acho que isso foi sempre muito forte, né? Foi um grande aprendizado. Se eu pudesse dizer a um novo líder, eu diria para ele, não seja o melhor do seu time, seja o melhor para o seu time. Toda vez que eu promovo, Priscila, uma liderança, eu costumo dizer para eles o seguinte, olha, você está sendo promovido, mas você não está recebendo um salto alto. Você está recebendo a oportunidade de multiplicar aquilo que você fazia muito bem. Você está tendo a oportunidade de mover mais profissionais a se tornarem pessoas brilhantes como você. É o exercício, é a essência da liderança. Toda vez que você olhar para um novo colaborador, lembre-se que você tem um papel importante no legado que você vai deixar para aquela pessoa. Não se esqueça disso. Perfeito. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E com a liderança não pode ser diferente. Com grandes responsabilidades. Como já dizia o Homem-Aranha. Essa foi pro Luca, meu sobrinho. Alex, muito obrigada. Gratidão pelo seu tempo. Eu sei que você tem quantas lojas hoje para gerenciar do Grupo ReHap? Quase 200 lojas próprias, 100 franquias. Uma pessoa Fora com a família, bastante, né? Fora a né? família. Bastante tempo livre, 300 lojas, 3 filhos, um cachorro, uma esposa e um monte de fãs por aí. Então, Alex, queria muito te agradecer por ceder esse tempinho com a gente. Foi um o primeiro prazer. episódio de Por Dentro da Liderança, da Catalyse. Gratidão mesmo por ter você na nossa jornada, né? Ter a sua parceria, o seu comprometimento com a gente e com tantas outras pessoas aí que passaram pela tua vida profissional. Tá bom? Olha, foi muito gostoso o papo. É como vocês falaram, eu ficaria aqui horas contando. Vocês viram que eu adoro contar histórias, né? Aí Eu acho que a história é a melhor forma, né? De você materializar um pouco desses conceitos. Obrigado pelo espaço, fiquei super feliz. No começo estava um pouco nervoso, mas foi ótimo, assim, adorei estar com vocês. A gente também adorou estar com você e a gente também gostaria de pedir para que quem curtiu, né, esse podcast, que compartilhe, que comente, para que a gente siga aqui fazendo esses conteúdos, porque a gente acredita muito na experiência, né? Mais do que conceito, é isso. Essa sabedoria que é a junção, né? Do conhecimento na prática. É isso aí. Então, a gente quer trazer cada vez mais isso para o nosso repertório, né, Isso, esse foi o primeiro episódio de Por Dentro da Liderança com a Catalyse. Então, se essa conversa te inspirou, se provocou novas reflexões, compartilha também com quem você acredita que pode transformar vidas aí pela cultura, pela liderança. Conta pra gente quem que vocês gostariam, né, que a gente trouxesse aqui, né? Opa. Depois vou pedir pro Alex dar uma deixa Eu aqui tenho também, algumas dicas. deixar alguma pessoa. E a gente aqui na Escola Catalyse, a gente segue firme na nossa missão de desenvolver líderes que constroem ambientes onde as pessoas podem ser quem são e onde qualquer um pode dar o seu melhor. Então, obrigada, Alex. Obrigado, Priscila, obrigado, Thaís. Parabéns por essa iniciativa tão bacana. Obrigada.